La democrazia è il punto d'arrivo a cui aspirano tutte le società. Eu combati tipo de arquitetura que não exprimia o concreto armado. Pelé, como é que é viver aqui em Nova York, essa cidade que te asfixia um pouco, né? Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento, il rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e à industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes esmorece. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabalável nesse país. Hoje nós vamos conversar com a professora de filosofia e cientista social Viviane Mosé. A capixaba Viviane Mosé é mestre em filosofia e ciências sociais. Versátil, Viviane é professora, promove palestras, apresenta programas de rádio e TV, escreveu diálogos para o cinema e é autora de livros de filosofia, comportamento e poesia. A minha conversa com Viviane Mosé foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e começamos nossa conversa falando sobre a sua história. Eu venho do Espírito Santo, eu nasci em Vitória e fiquei em Vitória acho até os 27 mais ou menos, né? Aí eu fiz graduação em psicologia em Vitória. Fiz ensino médio, claro, né, antes tudo isso em Vitória, fiz a Universidade Federal do Espírito Santo, fiz psicologia. Só que já na graduação eu me interessei por filosofia. Então eu fiz o curso de psicologia sendo monitora de filosofia. E eu tinha certeza que eu me tornaria uma teórica da psicologia e nunca psicóloga clínica e tal. Aí quando termino a graduação, eu sempre me interessei por cultura, sempre escrevi poemas, então eu levava uma vida meio paralela, fazia um pouco de teatro, né? Tinha esse trabalho, mas bem amador. Mas em casa você tinha algum estímulo para isso ou você mesma? Tinha um estímulo maravilhoso. Meu pai é filho de italianos, nasceu na colônia italiana. Minha mãe é completamente brasileira, né? Misturada, todas as raças. Mas meu pai nasceu numa colônia. E apesar do meu pai... Vêneto? Olha, Tirol é Vêneto? Ah, não, mas é mais para cima. Norte, não é isso? Eu não entendo muito bem. Eu sei que é Tirol, a cidade do meu bisavô. É quase Áustria ali. Né? Quase Áustria. Ele se dizia austríaco. Deve ter sido já austríaco. Não, ele dizia que ele era austríaco. Ele falava que não era italiano. Mas enfim. Ali já foi várias. Foi, né? Então, e o meu pai, apesar de uma família muito simples de camponeses, meu pai era apaixonado pelo conhecimento. Então, meu pai era aquela pessoa que comprava em banca de revista, desde Tchaikovsky, Beethoven, aquelas coleções, sabe? E ele comprava, tipo, coleção do Jorge Amado, e ele incentivava a gente à leitura. Então, o nosso almoço em casa era sempre uma conversa sobre algum tema intelectual. Que bacana. E ele fez o primeiro e o segundo grau, né? Quer dizer, o ensino médio, o ensino fundamental, hoje é o nome, ele fez em supletivo. Em 2 anos ele fez ensino médio fundamental. Depois meu pai se tornou professor de cursinho para vestibular. Só tendo feito... Ele é um apaixonado até hoje. Então, eu acho que eu estudei o que eu estudei, porque na verdade eu estudei minha vida inteira, né? Eu saí de um curso para outro, para agradá-lo. Mas já é uma boa... Poxa, que alegria poder agradá-lo. Ele me deu um presente. E você vê como você é bem resolvida, porque até dizer isso, né? Mostra que você é muito bem resolvida. Mas eu fiz para agradá-lo. Sou fã do meu pai, ele fez esse bem pra gente, né? Incentivar a leitura. Meu filho ouça isso. Mas, com certeza teu filho tem muito orgulho. Mas enfim, eu terminei então a graduação e fiquei com um grupo de teatro trabalhava na Secretaria de Cultura, trabalhei no governo na época, na Secretaria de Cultura, municipal, estadual e tal. E aí vim para o Rio fazer mestrado. Fiz em filosofia? Em filosofia. Aí fiz aqui o mestrado e doutorado. Antes um pouco do mestrado, na verdade, eu fiz especialização em políticas públicas, porque eu sempre gostei de política e sempre gostei de estudar. Como não tinha mestrado em filosofia, fiz políticas públicas. Paralelo a isso, e vou te dizer muito sinceramente, por necessidade da época, eu resolvi atender em consultório. Falei, puxa, sou profissional e deu super certo. Acabei fazendo formação em psicanálise, me tornei professora de psicanalistas, fiz parte da formação freudiana, do Chaim Katz, e fui por esse caminho. Então eu fui fazendo todos ao mesmo tempo. Eu vi que você é muito estudiosa, você leu muito. Muito. Olha, eu te digo uma coisa, assim... que é engraçado, impressionante, assim, meus amigos se incomodavam muito, sabe? Porque onde você vai? Eu vou estudar. O que você está fazendo? Estou estudando. Mas que saco, né? O tempo todo estudando. Se eu hoje pudesse ganhar um presente, eu ganharia tempo para estudar mais.
Você sabe que o tempo é o maior luxo do ser humano, né? Completamente, completamente. Eu quero ganhar um pouco mais de dinheiro para comprar tempo. É engraçado isso, né? Porque você compra um tempo, você pode fazer o que você quiser. E Mas o que você eu já gostaria? entendeu o que é o tempo? Tempo é um tema que eu... O tempo é um dos meus temas prediletos. O tempo, eu tenho, sei lá, eu tenho milhões de avaliações sobre isso, né? Mas eu gosto da ideia do tempo que vem do grego arcaico, que é o devir. O tempo é um vir a ser constante, né? Nada é, tudo está. Essa é a ideia do tempo como transformação. Só Mas que o tempo sempre é parado, a gente que está passando isso. Não. É que a vida é tempo, só há tempo. Essa é a ideia do devir. Não há o parado. Então, por exemplo, a gente tem a ilusão de que a gente está aqui parado, mas é porque a nossa percepção não acompanha a mudança que é lenta. Se você tivesse uma visão especial, você me veria nesse momento mudando, envelhecendo, por exemplo. Mas a gente não tem percepção para isso. Mas o fato é que nada é fixo. Então, a vida são fluxos de transformação, de devir, de vir a ser, que se encontram com outros fluxos e se compõem, dando formas provisórias, né? Então, na verdade, a vida é um milagre. É um belíssimo milagre, porque se a vida é devir e transformação, a sua trajetória como forma, que é nascer e um dia morrer, é como se fosse no céu uma estrela cadente, sabe? Quer dizer, essa, ao mesmo lado, uma inquietação, porque a gente sabe que vai morrer. Mas essa consciência da morte é fundamental para viver bem, né? É fundamental, né? E a nossa sociedade, na verdade, o Ocidente, ele vive da negação da morte, né? A história do Ocidente é a história da negação da morte. E negar a morte, como ela é impossível, né? De todas as maneiras, porque até mesmo se a ciência fosse capaz de conseguir esse fenômeno, os homens viveriam e o mundo se transforma. Então, como combinar, por exemplo, uma superpopulação? Como fazer não morrer? O único modo da gente não morrer é as crianças pararem de nascer. Mas como alguém poderia viver sem crianças, né? Então é impensável o fim da morte. Eu acho que a vida também seria um desastre se você não morresse, né? Porque chega um momento Imagina, eu não te convidaria jamais para uma festa. Porque eu te convido para uma festa porque eu não sei se eu vou te ver de novo. Agora, se eu vou te ver eternamente, 300 milhões de anos, daqui a 300 milhões de anos eu te convido para a gente tomar um café. Mas a gente está falando do tempo, e eu não sei se eu entendi bem, porque para mim o tempo, como abstração, é para nós, os seres humanos, que passam. O tempo está sempre aí. O tempo é o mesmo. O tempo de milhões de anos atrás de hoje é o mesmo. Nós é que passamos. É possível que sim, mas se você pensa no tempo como a vida é um tempo... Sim, aí é outra coisa. Aí é outra coisa, porque na verdade nós somos provisórios, que é o que você está dizendo. Então é a belíssima trajetória do homem, porque tem uma coisa que o Pascal diz que é muito bonita, que é a natureza pode nos destruir com uma gota de orvalho, né? Nós somos nada, o ser humano, é muito pequenininho. Mas nós temos uma grandiosidade sobre a vida, que é nós podemos ver a totalidade da vida e a vida não pode se ver. Então, olha que privilégio é ser humano, é você conseguir sair do todo, que é a vida, então você sai do todo, porque você vem da vida, e você olha e acompanha durante 70, 100 anos essa trajetória e volta a se inserir nesse todo. Uma ideia muito bonita sobre isso que eu gosto é como se a consciência do homem fosse uma grande transformação, evolução, se é que a gente pode dizer isso, mas de transformação, o máximo que a natureza foi, né? Essa consciência. Então, a consciência do homem, a gente pode pensar como sendo a consciência da vida. A vida vê a si mesma. Então, quando você nasce, você dá à vida uma visão dela sobre ela, você olha ela de fora, sabe? Então, a vida humana tem essa grandiosidade. Pois é, mas aí que deve entrar certamente a filosofia. No que a filosofia ajuda a viver melhor? A filosofia ajuda a desenvolver o pensamento. Nós não nascemos sabendo pensar. Tá? O pensamento, é claro que eu estou passando uma perspectiva minha, cada filósofo pensa de uma maneira, eu estou usando os autores que eu gosto, Nietzsche especialmente, e outros autores próximos do Nietzsche. Mas assim, se o homem é dominado pela natureza, por exemplo, eu sou dominada pelos meus instintos, a minha agressividade, o desejo sexual, angústia. O instinto animal do ser humano. Exatamente. Então, esse instinto me liga a uma relação de escravidão com a natureza. Por outro lado, eu como ser humano, diferente dos outros animais, eu tenho a consciência. Você pensa. Exatamente. Então, o que é o pensamento? O pensamento tenta me libertar dessa prisão e me dar liberdade. Então, liberdade, como a gente pensa, não existe. Eu não faço o que eu quero, ninguém faz o que quer. Mas eu posso não ser dominada pelas forças que estão em mim. Por exemplo, o ódio, por exemplo, qualquer excesso.
E essa capacidade, ela é exatamente o pensamento, que é uma dobra do homem sobre si. Então, por exemplo, eu estou aqui com você falando, mas ao mesmo tempo que eu estou falando, eu me vejo falando, interfiro na minha fala, que é como se fosse uma dobra, assim, né? Ué. E essa perspectiva de mim, sobre mim mesma, ela me dá a possibilidade de interferir no que eu estou falando. Então, eu vou interferir na natureza, vou construir fibra ótica e etc e tal. Isso é o pensamento. Só que o pensamento, inicialmente, ele é apenas um jogo de imagem, de som, de percepções que podem ser caóticas e confusas. A história do homem, né, várias perspectivas existem na filosofia sobre isso, mas o pensamento pode ser estimulado, organizado, estruturado, e aí a filosofia atua. Porque, por exemplo, se eu sou capaz de me olhar e interferir na minha própria existência, e se eu aprendo a pensar, eu aprendo desde pequena a ter várias perspectivas sobre cada situação que eu vivo. Então, eu tenho um filho. Eu posso simplesmente estar vivendo o dia a dia, as necessidades dessa criança, mas eu posso aprender a olhar de fora de vez em quando, como um grande plano geral, e perceber, olha, essa criança tem uma dificuldade aqui. É o ver a si mesmo, o incorporar isso no seu dia. Então, pensar, na verdade, o bom pensamento não é o que a gente tem. Nós temos uma paranoia insuportável. Pensar envolve o corpo. Envolve existir no pensamento, envolve se relacionar com o pensamento. Então, esse pensamento vivo, ele está presente, por exemplo, numa senhora na beira do rio, no Acre, e às vezes não está em mim. Outro dia eu vi uma exposição de um pintor chinês, muito bonito, ele acabou de morrer, ele tinha 90 e poucos anos. E ele fala uma coisa, porque em todos os quadros ele botava uma frase embaixo, né? Então ele fala sobre um rio que ele teria ido quando ele era criança, que ele olhava aquele rio, e ele voltou muitos anos depois, já velhinho, no mesmo rio, estava igual, aquela ponte igual, né? Então volta ao tempo também, né? Exato. Aquilo que se manteve e ele já velho, né? Se terminando, né? Quer dizer, e o pensamento, né? Na verdade, você saber tirar do pensamento o melhor para a vida. Né? E isso é a base do pensamento, essa tua reflexão, porque ele volta, é a memória, quero dizer, alguma coisa está. Aquele ponto da memória onde você viveu com 5, 6 anos de idade, ele é um ponto de referência para a sua existência. Porque, na verdade, isso é uma coisa meio difícil de dizer, mas, na verdade, as coisas são, como está tudo em transformação, a gente vive um caos ao redor. Né? As coisas são tudo se transforma o tempo inteiro. Então, nós precisamos de alguns pontos fixos. Então, que felicidade voltar àquela ponte, né? Porque ela te devolve, ela diz a você quem você é. O que você está falando me remeteu a uma outra coisa. Hoje é um excesso de informação, um excesso de velocidade de tudo, né? Vamos voltar para quem criou a filosofia, que foram os gregos, né, lá atrás. Né? Aquele era um mundo muito devagar, né? Então as pessoas tinham muito mais tempo para esse pensamento, né? Sim. A formação da consciência devia ser muito diferente, né? Muito. E o que tem de mais interessante na cultura grega é que eles partiam do princípio, que nós esquecemos, que o ser humano não nasce pronto. A humanidade, como eu estava dizendo, a gente não nasce pensando como estruturadamente. Então a cultura, o que ela faz? Ela nos humaniza, ela nos torna humanos. Uma criança com 1 ano de idade, ela é pura vida, transbordante, mas você tem que estar correndo atrás dela. Então a criança aprende com o tempo a se limitar. A gente vai fazendo com que a criança se corte, né? É quase agressivo isso, porque ela não pode ir na janela. Limitando, né? Exatamente.